Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Ambra Responde. Eu sou a Natasha e hoje nós vamos falar sobre os mestrados da Ambra. Eu vou chamar aqui o nosso diretor de Tecnologia e Educação, Alfredo Freitas, para a gente ir tirando as dúvidas também de quem está aqui ao vivo e do pessoal que mandou ao longo dessas 2 semanas. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ler e vai responder a sua dúvida sobre os nossos cursos ou mestrados. Ou manda aqui no balãozinho também de perguntas, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Tô vendo aí que tá entrando bastante gente. Boa tarde. Deixa eu ver aqui, vamos chamar o Alfredo. Se ele tá conseguindo entrar. Olá, boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Natasha, tudo Boa bem? noite para quem tá no Brasil, Boa né? noite, boa tarde. É verdade, eu entrei dando boa tarde para todo mundo e esqueci que já são 7 horas no Brasil. 7 horas agora, né? Dependendo de onde a pessoa está no Brasil. É verdade. O fuso horário de Brasília são 7 horas, né? Exatamente. Então tá bom. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dúvidas mais recorrentes aqui do pessoal que entra em contato conosco para saber sobre os mestrados, né? Aham. Mas antes de falar sobre os mestrados, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que a gente nunca fez aqui no Ambra Responde. E aí eu queria que você falasse então um pouquinho sobre a Ambra. O que é a Ambra? Não sei se tem gente que às vezes chega aqui de paraquedas e não sabe, né? Então, O que é a Ambra? A Ambra é uma instituição de ensino que está no mercado há mais de 14 anos, já estamos na nossa segunda década, e que entende que o mundo vem sem fronteiras já há muito tempo. E esse mundo sem fronteiras, ele vinha passando por uma perda na essência da qualidade da educação. A educação, a instituição de ensino nível superior começou lá atrás como um centro de discussão de ideias, de debate, de, vamos dizer assim, criação de soluções para problemas reais da sociedade, fruto de um conhecimento aprofundado, refletido e discutido, especialmente com diferentes visões. E a gente via, vamos dizer assim, em boas instituições presenciais, a perda disso, porque elas estão entrando num viés, como é que eu diria, de forma clara e rápida, num viés retórico ideológico. E outras instituições novas que usam a tecnologia para a massificação do ensino superior. Elas usam a tecnologia como uma sala de aula com 80, 100, 200, 500 pessoas. Então a Ambra retoma essa essência do ensino superior de excelência com realmente aplicado para práticas reais, usa a internet para eliminar a relevância geográfica de onde a pessoa está. Então, você trabalha aqui na Ambra hoje, não sei se você está aqui em Orlando ou se você está em Seattle. Tá? Enfim, e as pessoas que estudam na Ambra pode estar em Santa Catarina, pode estar em Miami, pode estar na Europa. A gente tem estudante em Israel, estudante em alguns países da África, em alguns países europeus, tem estudante no Japão e tem estudante de vários lugares do mundo. Assim como eu, por exemplo, trabalho na Ambra e nesses últimos 14 anos eu morei em 3 países, morei em diversos estados, morei em diversas cidades diferentes, em uns 8 ou 10 endereços diferentes e sempre fazendo o meu trabalho. Então, legal. E quais são os cursos que nós oferecemos, Alfredo? bem, a Ambra tem várias soluções de treinamento profissionais de curta duração e mestrados, ou seja, de duração um pouco maior. Então, os nossos mestrados eles são feitos para pessoas que possuem trabalho, possuem família, então profissionais que trabalham, possuem família e precisam de flexibilidade de horário e flexibilidade local para ter a sua formação, para gerar mais resultados em suas carreiras. Então, os nossos mestrados são desenhados para serem realizados ao longo de 2 anos. Temos vários mestrados, temos outros cursos mais rápidos de 3 meses, alguns cursos com mais flexibilidade que podem ter uma carga horária menor. Então, são várias as soluções. Bom,
E aí, então, falando de mestrado, né? Quais são os mestrados que nós ofertamos hoje? Mestrado em Direito, mestrado em Direito Internacional, Direito dos Negócios e da Tecnologia, mestrado em Direito, mestrado amplo para todas as áreas do Direito, especializado em Direito dos Negócios e Tecnologia, um outro especializado em Direito Internacional, mestrado em Compliance, mestrado em Governança e Gestão de Risco, esse mundo também, mestrado em Finanças e Wealth Management, mestrado em Administração, mestrado em Gestão, mestrado em Resolução de Conflitos e o que mais que a gente tem, Natasha, que eu esqueci de mestrado. Compliance, você falou? E mestrado Então, em acho que foi tudo, Compliance, né? enfim, Acho que foi tudo. vários outros e dentro de cada um desses mestrados, profissionais de várias áreas do conhecimento diferentes que estudam conosco. Isso é até uma pergunta bem recorrente, né, que Uhum, chega para nós sobre pessoas que buscam um tema muito específico para o mestrado, né, como se uhum, fosse uma pós-graduação lato sensu, uhum, vai, muito, muito, muito específico. Então, eu trabalho com direito tributário, eu quero fazer um mestrado em direito tributário, em direito ok. penal, né, segurança pública, enfim. Então, Então, vamos pensar, por exemplo, na área do direito, né? Ou seja, direito tributário, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito da família e das sucessões. Enfim, a gente tem profissionais das mais diversas áreas. A gente tem pessoal desse mundo cartorial e registral, vários tabeliões estudam conosco. Temos magistrados, tanto da Justiça Estadual quanto da Magistratura Federal. Temos desembargadores, temos, enfim, promotores, procuradores, advogados, consultores, etc. Então, todas as áreas do direito que possuem, a gente tem no nosso mestrado um aspecto onde a gente não consegue ensinar o básico, o raso, o trivial de nenhuma área, ok? Mas a pessoa que sabe muito ou já passou desse tempo de saber o básico de uma área, aí sim a gente consegue melhorar o mestrado para ela. Então, seja qual for a área dela, vai tributária, penal, constitucional, administrativo, família, sucessões, enfim, contratos, você pega a sua área. O que eu vou te trazer de conhecimento aprofundado? A gente vai trazer um conhecimento de análise econômica do direito, onde você vai conectar esse conhecimento de análise econômica do direito com a sua área. Então, você da área X vai fazer essa conexão. Outro conhecimento aprofundado de teoria da decisão judicial, mesma forma. Então, a gente vai trabalhar a teoria da decisão judicial e a pessoa numa determinada área vai ter toda uma visão diferente de outra pessoa de uma outra área. A gente vai ter a parte de análise política e filosófica do direito, mesma coisa. Pessoas, então, muito uma questão mais central de teoria do direito ali também, mas tudo vai ser levado para a pessoa ter uma visão diferente da área que ela atua no mundo jurídico. A mesma coisa a parte de ciência, conhecimento, você vai trazer e conectar isso, esse metaconhecimento com o teu conhecimento jurídico. E aí, ao longo disso, você vai ter mais dois outros módulos de dissertação, onde você vai fazer uma pesquisa especializada no seu tema, e você pode olhar no nosso site, tem uma área de alumni e dos mestres que formaram e conquistaram o nosso título de mestrado. Vai ter várias áreas diferentes que você percebe que as pessoas estudam e vai ter uma parte onde a gente tem ali umas 30 opções de disciplinas que vão compor e a gente pode fazer uma reunião um a um quando a pessoa está num estágio mais avançado, vamos dizer assim, no processo seletivo, e a gente vai identificar e começa assim, me conta qual é a tua área de atuação, me conta quais são os seus objetivos, o que você quer fazer, o que é de desafio que você tem. E nós vamos dar uma consultoria individual para essa pessoa e vamos estruturar a melhor opção de jornada no mestrado para a carreira dela. E essa opção vai ser diferente. Uma pessoa que está atuando no mundo do direito administrativo e quer entrar na elite intelectual, profissional e financeira, direito administrativo, posso oferecer uma solução diferente para uma outra pessoa que está atuando no sistema no direito tributário, que pode ser diferente para uma outra que está no mundo do direito constitucional, que pode ser diferente para outro do direito do trabalho, do direito penal, etc. Nós temos das mais várias áreas, das mais diversas áreas do mundo jurídico, profissionais que fazem mestrado conosco e a gente consegue fazer essa conexão com eles. Isso é legal porque é uma baita diferença, né, de alguns cursos aí que estão no mercado, que são cursos totalmente engessados e que a pessoa Uhum. tem que fazer aquilo ali
só para receber o papel lá no final, né? É, a Então já pessoa começa a mostrar vai que a lá Ambra tem e algo diferente. a pessoa vai lá e faz assim, eu faço sem nenhum julgamento sobre nada. A gente fala assim, eu faço mestrado em direitos humanos e eu trabalho com direito administrativo e direito tributário, mas é porque é o mestrado que tem na minha região, o mestrado em direitos humanos. Então, assim, pô, Sim, beleza, não tem problema nenhum. Então a pessoa faz o mestrado para ter o título de mestre. E aí essas pessoas fazem o mestrado para ter o título de mestre, acabam tendo uma experiência ruim e falando mal de mestrados quando elas não entendem para que serve o mestrado da Ambra. O mestrado da Ambra é para que a pessoa se torne um profissional de excelência, para que ela ingresse na elite intelectual e profissional e ela consiga resolver problemas mais complexos e com isso vai gerar resultado financeiro para ela, porque ela consegue gerar resultados de valor para os clientes e para a sociedade. sim. A Michele SF18 perguntou se são presenciais online. Eu já ia até te fazer Uhum. essa pergunta, se o curso ele é totalmente online, via internet, enfim. O curso é totalmente via internet, com uma visão diferente desse mundo massificado do ensino via internet. Então, lembra que eu falei lá no começo sobre a Ambra, né? Então, algumas instituições boas de excelência presenciais, elas entraram num viés ideológico e outras instituições usam a tecnologia para criar uma sala de aula com muitos alunos. A Ambra usa a tecnologia para eliminar a relevância geográfica de onde a Michelle está. Então, não importa onde a Michelle está, ela vai se conectar com um professor que pode estar aqui em Orlando, ou pode estar em Miami, ou pode estar em qualquer outra cidade do mundo. Também para a gente não faz diferença isso. Mas a Michelle vai se conectar com o professor, com uma turma de 20, 25 pessoas, que vai ter discussões constantes toda semana, pode ser uma vez por semana, duas vezes por semana, vai depender da disciplina, e eles vão estar constantemente com o professor conectado com a Michelle para discutir sobre o assunto do mestrado. Antes de cada encontro desses com o professor, a Michelle e cada mestrando tem que se preparar, estudar o que tem que ser feito para que entre numa discussão, num debate de alto nível, num mestrado sério e de profissionais de excelência. Então, as pessoas, olha, você vai assistir esse conteúdo de aulas teóricas, você vai ler esses textos e você vai entrar num encontro para, de fato, ter uma discussão num grupo pequeno, onde o professor vai estar lá discutindo aquele tema aprofundado com cada um daqueles mestrandos que estão lá na turma de 15, 18, 17, 20 pessoas, enfim. Legal. O Integralmente pela Mike, internet, né, Natasha? Enfim. sim. O Mike D. Reis, ele perguntou sobre revalidação de título, mas Uhum, eu vou pedir para ele segurar essa pergunta dele, porque a gente vai chegar ali nesse uhum. tema, e aí tem várias pessoas que perguntaram também. Então, segura um pouquinho que você já vai escutar a sua resposta, Mike. E aí, voltando aqui então sobre isso do totalmente via internet, né? Se é totalmente via internet, existe algum atendimento presencial, por exemplo, no Brasil, né? Existe polo no Brasil, né? Muita gente pergunta isso. Esses polos no Brasil, eles existem porque eles precisam fazer a captação de alunos nesse modelo de sala de aula massificada gigantesca. A Ambra é um modelo diferente, é um modelo onde a gente fala com todo mundo. Então, antes de você entrar na Ambra, você vai falar com a Natasha, você vai fazer uma reunião individual com a Natasha, você vai olhar para a Natasha, você vai falar comigo, eu vou ter o número do seu telefone no meu WhatsApp com o seu nome. Se você mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou saber que é você. Então, e várias outras pessoas vão estar atendendo e tendo contato com a pessoa. Então, cada mestrando ele sempre recebe uma pessoa da área de sucesso do mestrando que vai ser responsável por encontrar qualquer solução que a pessoa tenha ali e ele vai ter contato com o professor nos encontros ao vivo para tirar dúvida. No ambiente virtual, ele pode mandar uma dúvida em texto, em áudio e em vídeo para o professor. Tem também um grupo de WhatsApp de cada disciplina, de novo, tem ali 25 pessoas naquele grupo. Tem contato por WhatsApp também do grupo do mestrado e tem o WhatsApp de atendimento para quem estuda conosco dentro da equipe de sucesso de mestrando. Então, você vai ter um ótimo atendimento. Pode procurar na internet que você não vai encontrar ninguém que estude conosco e comente que não consegue resolver algum problema aqui na Ambra. Isso não existe porque todo mundo tem um ótimo atendimento. É só por isso que você não encontra os comentários de quem estuda conosco. Tá?
Já em outras instituições de ensino massificado, aí você vê, as pessoas têm um monte de problema. Por quê? Porque é uma instituição de massa, né? Ela usa a internet não para eliminar a relevância geográfica, mas ela usa a internet para colocar a diluição do professor. Então, ao invés de eu pagar o professor para dar aula para 30 pessoas, aquela instituição ela cria um curso péssimo, ela paga o professor para dar aula para 300, 500 pessoas. Né? Essa é a realidade. Eu ia perguntar para você sobre o suporte ao aluno, mas você já explicou, né? Quer explicar melhor Uhum. ou... Eu acho que já foi, né? Já Não, deu para acho que é entender. isso. Então, assim, o aluno tem, se tiver um problema, qualquer que seja, que não seja de conteúdo da disciplina, ele tem uma equipe de sucesso do mestrando, é uma pessoa designada que ele vai receber o contato por e-mail, por WhatsApp ou numa ferramenta dentro da plataforma de aprendizagem, e ele pode mandar quantas solicitações ele quiser e a gente vai sempre atender. Quando é alguma questão de conteúdo, de discussão, ele tem os horários de aula com o professor, ele tem também o espaço no ambiente virtual e ele tem também grupo de WhatsApp da disciplina que ele também pode enviar. Então são várias formas de comunicação e a gente está sempre à disposição para resolver todos os problemas de todo mundo. Legal. E como que são as aulas? Ao vivo, Uhum. gravada? Como que funciona? É expositiva? Tá. Quando a gente tem aulas meramente expositivas, elas estão disponibilizadas gravado para a pessoa assistir e entrar no encontro ao vivo numa turma pequena. Aí a gente tem um grupo de 20 pessoas, então as turmas têm um número determinado de alunos, começa a turma e termina a turma, e cada semana a gente tem encontros com os professores e os mestrandos daquela turma. Para cada encontro, previamente, espera-se que a pessoa assista algumas aulas teóricas, leia alguns textos e ela se prepare para aquela aula. Com isso, ela entra na aula para ter uma discussão e não para ser um sujeito passivo ouvindo o professor falar. Para isso, não. Então, ela assiste a aula que o professor está falando, expondo o conteúdo antes, ela lê texto e ela entra aqui no momento, então, agora que a gente está falando, tem pessoas que estão em sala de aula agora. E essas pessoas estão lá com 15 colegas, mais o professor discutindo um determinado começo, meio e fim daquela disciplina, um determinado tema ou tópico de cada disciplina. Ah, certo. E aí, como a gente está falando em ensino via internet, né? Uhum. Existe a figura do professor e a figura do tutor, né? Qual que é a diferença entre tutor e professor e como que funciona aqui na Ambra? Beleza, as instituições que criaram tutoras criaram por um motivo simples. O objetivo delas é reduzir os custos para que elas tornem o ensino mais lucrativo. Isso eu sei porque executivo de outras instituições falam assim, Alfredo, você não entendeu como é que funcionam as regras do jogo. Eu falo, eu entendi, a gente só não quer participar dessas regras, mas a gente entende. Então, quer dizer, as instituições, elas não só colocam um professor para dar aula para 200, 300 pessoas, como ainda assim elas pegam um professor menos qualificado para responder dúvidas daqueles 200, 300 pessoas. Então elas botam um número gigantesco de aluno e ainda pegam um professor menos qualificado. Por quê? Porque ele é mais barato. Então, o tutor é o quê? Na prática, tá? Em português claro, é um professor mais barato. Alfredo não, é isso, tá? A Ambra não usa esse esquema. Então, o que a gente tem? Nós temos professores no site. Você vai lá, eu tenho o professor Edilberto, o atual presidente do Instituto Rui Barbosa. Se for fazer agora, tem 2 vagas numa disciplina isolada dele de políticas públicas. Se for estudar, você vai estudar com ele. Agora, vai estar lá numa turma de 20 pessoas, você e o professor Edilberto, que é conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Ceará e é o atual presidente do IRB. O Fernando Meneguinho está dando aula agora em Law and Economics. O Fernando Meneguinho é consultor do Senado, consultor legislativo e é o atual diretor executivo do ILB. Então, o Instituto Legislativo Brasileiro, se não me falha a memória, no Senado Federal. Então, a gente tem vários professores que são vários executivos de empresas privadas, que são também altos cargos no serviço público, que são advogados, que são conselheiros, que são consultores, etc. E essas pessoas que estão no site são as pessoas que vão estar em contato com cada mestrando da Ambra. Essas são as pessoas que vão saber da existência do mestrando da Ambra. Eu costumo dizer, a pessoa fala assim, eu tive aula com o fulano. Ok, o fulano sabe da sua existência? Se ele não sabe da sua existência, lamento, você não foi aluno dele, ele não foi seu professor. Então, na Ambra, os professores sabem da existência dos alunos. Por quê? Porque estão toda semana discutindo com esses alunos durante a disciplina. Então, ele
conhece o estudante, ele conhece cada mestrando e com isso ele consegue dar um feedback e dar uma atenção muito maior. Sim. Agora vamos falar sobre língua estrangeira, né? Então, muitas Uhum, pessoas perguntam se o curso ele é em inglês ou em português, se tem que saber, tem que ter algum nível de inglês, ou uhum, se tem que fazer um teste de proficiência, né, de língua uhum. para estudar na Ambra. Ah, nós temos duas opções. Uma opção que você faz o mestrado integralmente em português, e aí não precisa de nenhum teste de proficiência. E uma opção onde você faz o mestrado 60% em inglês e 40% em português. Então, essas duas opções elas vão depender da escolha de cada pessoa. Pessoa que quer estudar em inglês, a gente tem algumas disciplinas em inglês, tem disciplinas com professores americanos que não falam português, mas tem sempre a opção da pessoa fazer o mestrado integralmente em português. Então, do ponto de vista americano, existem nos Estados Unidos milhares de instituições. Então, a gente está falando aí de milhares de instituições com dezenas de milhares de mestrados que ensinam integralmente em inglês. Vários desses mestrados são bons, vários desses são ideológicos, vários desses são ruins, normal. A Ambra é um mestrado dos bons, da linha de excelência, e que a gente ensina em português. Então, uma pessoa que quer fazer uma parte em inglês, eu quero escrever minha dissertação em inglês, ótimo, escreva dissertação em inglês, não tem problema nenhum, apresenta dissertação em inglês. Tem várias pessoas que publicam artigos em inglês ao longo do mestrado. Agora, a pessoa tem a opção de fazer também, um colega tem a opção de fazer também o mestrado integralmente de ponta a ponta em português. Certo. E como que é o processo seletivo, no sentido de... Porque no Brasil, para você fazer um mestrado, eu acredito que todos, eu nunca ouvi falar de um que não fosse assim, mas Tem também alguns não sou uma que não são conhecedora assim, tem alguns que não são profunda, assim. né? Tem É, alguns que não são assim. então tá bom. Tá? Precisa de projeto, né? Aquele pré-projeto, enfim, precisa escolher um Uhum. orientador, uma linha de pesquisa. Como que é aqui Uhum. na Ambra? Então, na Ambra a gente entende que você tem que vir com uma disponibilidade para você aprender no mestrado ainda. Então, existe muita coisa que você vai aprender aqui na Ambra. Logo, você não tem que vir aqui sabendo que você vai fazer dissertação. Você tem que vir aqui com a mente aberta para aprender, entendendo que existe muita coisa que se você aprender, você vai se transformar em um profissional melhor. E ao longo da jornada você vai encontrar um problema específico que você vai querer pesquisar na sua dissertação de mestrado. Então você não faz pré-projeto, você faz um projeto lá na reta final do mestrado antes de entrar na etapa de dissertação. Depois que nós vamos te ensinar como fazer um bom projeto de pesquisa. Então você aprende a fazer um bom projeto de pesquisa usando métodos certos, projetos adequados, tudo bonitinho, e com isso você vai fazer um projeto da sua dissertação. Então, ao longo do processo seletivo, a pessoa vai mandar documentos acadêmicos dela, documentos pessoais, currículo, etc., e vai fazer um memorial, onde a gente entrega um modelo de memorial, ela vai respondendo aquilo com as instruções, seguindo as instruções do nosso template, e ao final ela faz uma entrevista ali de meia hora, 45 minutos, dependendo, pode ser até uma hora de entrevista, se a pessoa tiver alguma situação específica, e com um final, se a gente entender que o nosso mestrado vai contribuir com aquela pessoa, profissionalmente e pessoalmente, a gente oferece uma vaga para aquela pessoa. E ela é aprovada no mestrado. O que mais você Você tem de falou complementação sobre o processo seletivo, Natasha? o processo seletivo? É isso. Uhum. É isso aí. Já falou tudo. Agora eu ia complementar, na verdade, o que você falou. Você tocou Uhum. em dissertação, né? Como que é a dissertação? Tem dissertação? Tem apresentação? Eu tenho que vir para Orlando? Como é que é essa questão? Tem a dissertação. Hoje a gente tem dezenas de dissertações que a defesa da dissertação está integralmente disponível na internet. Eu lembro quando a gente começou no mestrado lá atrás, as pessoas falavam assim: ai, mas mestrado não dá para fazer orientação de internet. Os professores chatos, as pessoas que trabalham na educação, mas não sabem que elas não têm todo o conhecimento do mundo e que existem muitas outras coisas que elas não sabem, né? Apesar do sujeito trabalhar com educação, ele acha que ele é uma pessoa que não tem mais nada a aprender. E esse mesmo cara que falava, mas não dá para fazer orientação pela internet, quando veio a pandemia, esse cara estava elogiando orientações de internet
e até hoje ele luta para seguir orientando via internet. Isso aconteceu com dezenas ou centenas ou talvez milhares de pessoas que mudaram. Se tu perguntar para ele, ele disse que nunca foi isso. Mentira. Eu sei o que você fez no verão passado. Então a Ambra já tinha um modelo de orientação, porque a orientação ela é intelectual, não preciso, no mestrado da Ambra, eu não preciso pegar fisicamente na mão da pessoa, e porque o que ela vai produzir, ela não vai produzir algo que tem paladar, tato, olfato. Não, ela vai produzir um artefato intelectual. E esse artefato intelectual ele pode ser avaliado de forma escrita e oral usando a internet. E com isso a gente pode fazer uma orientação muito boa usando a internet, a gente pode fazer uma avaliação muito boa usando a internet. No caso da Ambra, o mestrando escreve a dissertação usando uma pasta compartilhada que a secretaria da Ambra tem acesso, que o orientador tem acesso, que o mestrando tem acesso. As orientações são feitas numa sala de aula via internet, onde a Ambra tem acesso, que o professor está entrando, que o mestrando está entrando. Então, enfim, a gente consegue dar muito feedback e ajudar muito o mestrando e o professor. Então, a orientação ela existe da dissertação individual. Cada mestrando tem um orientador que a gente escolhe, e aí é uma diferença, onde eu posso até falar, né, diferença de orientação na Ambra para outra, mas basicamente onde você vai ter encontros frequentes com o seu orientador vai te ajudar e você vai produzir uma dissertação. Ao longo desse processo, a gente tem duas disciplinas específicas de dissertação. Uma que a gente chama de dissertação 1, que ela começa e termina numa etapa de qualificação da dissertação. Aprovado na qualificação, aqui é uma banca privada, somente pessoas da Ambra podem assistir a essa banca. Vai para a defesa final de dissertação. A defesa final de dissertação é uma banca pública. Então, que tem aprovação ou reprovação, aquilo acontece em público. Se você quiser ver, tem dezenas de bancas na íntegra disponíveis no YouTube, do começo ao fim da defesa de dissertação. Legal. E aí, falando sobre avaliações mesmo, né? Eu queria Uhum. que você falasse um pouquinho sobre como que são as avaliações, né, no meio do curso, durante o curso, comparando ao EAD tradicional e o ensino da Ambra, né? Tá, Falando um pouquinho sobre método de ensino. tá bom. Então, do ponto de vista de avaliação, esse EAD tradicional, feito para ser rápido, barato e fraco, né? Claro, eles nunca dizem que é fraco, eles só dizem que é rápido, barato e EAD. Ele usa avaliações simplórias, ou rasas, ou de marcar X, ou um texto raso. A Ambra usa avaliações na essência do ensino de excelência em nível de mestrado. Então, as pessoas vão produzir aqui um trabalho substancial que tenha significado e que seja um trabalho de nível de mestrado no final de uma disciplina. Então, cada disciplina tem, no mínimo, esse trabalho final maior e pode ter alguma outra avaliação específica. Além disso, tem também uma avaliação oral aqui na Ambra, individual. Então, uma avaliação que vai durar aí meia hora, que pode ser uma apresentação oral ou pode ser ao longo de 2 horas e meia, se for um debate de caso envolvendo 4, 5 mestrandos debatendo sobre um tema. Se for você apresentando, vai demorar meia hora. Se for você mais outros 4, 5 pessoas, aí vocês vão discutir um caso mediado pelo professor durante 2 horas e meia. Então, esse trabalho final, que ele tem várias opções, ele é um trabalho mais robusto, onde a pessoa vai produzir ali um trabalho em formato de um texto inédito, dissertativo, argumentativo, vai depender, pode ser um artigo, pode ser alguma coisa que vai virar um capítulo de livro, tem várias possibilidades. E um trabalho de 10, 12, 15, 20, 25 páginas, vai depender da disciplina e das características, mas sempre um trabalho escrito, robusto, como são as melhores instituições de ensino em nível de mestrado e doutorado. Legal. Agora nós chegamos aqui no tema que o Mike mandou uma mensagem aqui para a gente perguntando. É, quando eu faço um mestrado na Ambra, vale no Brasil? Você tem um título de mestre pela Ambra University, que é um título com a nacionalidade dos Estados Unidos da América, e é um título que bons profissionais possuem. Então, quando você olha, não é só a nacionalidade. Tem várias instituições nos Estados Unidos que são instituições ruins e fracas, várias. Enfim, poderia citar o nome de diversas delas. E tem várias instituições que são de excelência. Então, você vai ter o mestrado de uma instituição de excelência, que é a Ambra University.
E esse título ele vai gerar resultado para você na prática, no Brasil e no mundo, imediatamente. Então, por exemplo, vamos falar no Brasil o que é um resultado. A Bárbara foi contratada para dar aula de professora numa faculdade no Paraná e foi contratada ganhando salário de mestre, ela sendo mestra pela Ambra. Posteriormente, a Bárbara pediu a revalidação no Brasil e revalidou o título dela, mas ela recebeu o salário com o valor de mestrado antes de ter essa revalidação numa instituição particular no estado do Paraná. A Luciana Severo, que estava conosco mês passado na Ambra Conference, ela entrou no doutorado do IDP. O IDP fica em Brasília, entrou no doutorado do IDP e entrou no doutorado do IDP com o título de mestre da Ambra. E a Luciana, como ela é executiva de uma câmara de mediação, não tem absolutamente nada burocrático que a revalidação no Brasil do título de mestre dela dos Estados Unidos da Ambra vai gerar valor para a Luciana. E eu peço para a Luciana, peço quase que um favor para mim, para ela pedir a revalidação no Brasil. E ela, se ela pedir a revalidação no Brasil, ela vai pedir só fazendo um favor para mim, porque para ela não gera nenhum efeito. Outras pessoas no Brasil, como por exemplo o Júlio Prazeres, que foi o primeiro mestre a ter a revalidação no Brasil, ele virou procurador do município, procurador-geral no município. E se ele tivesse um mestrado brasileiro, ele ganharia um adicional no salário. Logo, ele, assim que ele terminou o mestrado, ele pediu a revalidação. Em alguns dias, não lembro quantos dias, mas tem a história da revalidação do Júlio Prazeres no YouTube, ele conseguiu a revalidação. Então, ao conseguir a revalidação, ele ganhou ali aquele adicional burocrático que tem para uma exceção de profissionais. Então, por exemplo, a gente tem vários magistrados que fizeram mestrado conosco. Eles não ganham absolutamente nada mais por ter feito o mestrado da Ambra, nem qualquer outro mestrado no mundo ou no Brasil, porque na carreira deles não tem adicional de salário, né? Nós temos vários advogados que também, o cara é advogado. Agora eu fui em Tampa, esse mês agora, tem umas 2 semanas. Falei com o Barbieri, estava lá o diploma dele bonitão na AMA. O Barbieri é presidente de um grupo que está há 40 anos liderando a relação de comércio Estados Unidos e Brasil, aqui na Flórida. Ele mora em Tampa, trabalha em Tampa, não faz diferença para ele. Esse aí também só pede se eu pedir muito para ele. Eu tenho que pedir bastante, tá? Enfim. Que a gente pode Legal. entrar mais detalhe nisso, Natasha, que eu não falei ainda. Eu ia te perguntar se já tem algum título revalidado, mas você já respondeu aí. Tem vários, né, Tem vários inclusive. títulos revalidados. E o fato de ser via internet, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que tem vários títulos revalidados. Aliás, a gente não tem nenhum caso de negativo até o dia de hoje, né? Que dia que No é hoje, mestrado. Alfredo? No Hoje mestrado. é. Que dia que é hoje? Dia 20 é isso? Dia 20 20 de junho. de junho, é isso aí. 20 Então, de junho de 20 de junho de 2024. 2024. Uhum. Exatamente. Não há E aí o ninguém fato. com o título de mestre da Ambra University que pediu e revalidou. Eu sei que tem 5 pessoas aqui que tem um primo na caixa prego e que tem um diploma do além e que reclamam da revalidação. Não, esse cara estudou numa instituição do além, sei lá, e que vai falar lá com a instituição dele. Da Ambra não tem ninguém com problema de revalidação. E, de novo, a maioria das pessoas da Ambra que estão pedindo é a gente que pede para as pessoas pedir, né? E daí a gente até tem um processo de consultoria e de assessoria que a gente ajuda os nossos mestrandos também. Então, as pessoas às vezes perguntam para a gente, você ajuda a revalidação? Eu estudei na universidade. Não, não. A gente ajuda todo mundo que estudou conosco. Você tocou numa coisa, eu ia perguntar outra, mas você tocou numa coisa que acontece muito assim, de alguém comentar assim, ou primo, ou tio, ou vizinho, ou colega, ou mesmo uma pessoa falar assim, eu fiz um curso em XYZ, não sei de que país, não sei da onde, e não consegui revalidar. Então eu sei que isso daí é furada, é difícil, é não sei o quê. Então, assim, as pessoas têm que entender que não é tudo igual, né? Que cada país tem as suas regras e que cada Cada instituição é uma instituição. instituição, né? Natasha, se fosse tudo igual, Natasha, por que a Windermere Preparatory School iria cobrar US$ 25.000 por aluno no ensino fundamental e médio, sendo que tem uma instituição do lado que é de graça? Sim.
Por que que alguém iria botar o filho numa escola particular no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, sendo que normalmente tem uma instituição de graça? Porque não é igual. Não é igual. As Uhum. pessoas têm uma clareza que não é igual quando fala do filho dela. Agora, poxa, se com o teu filho, que você é um bom pai, tá? Você sabe que não é igual, com você tu acha que é igual. Não é, campeão. Não é igual. Sim. Não é igual. Se você estiver imerso num outro mundo com outras pessoas, você vai aprender muito mais do que mesmo você entrando numa instituição medíocre. Não adianta. Sim. Eu entro na instituição ruim, eu sou o top, tu é top naquela instituição ruim. Agora, se você entrasse numa outra instituição onde as pessoas são boas, uma instituição de excelência, aí você vai ver assim, caramba, eu posso crescer muito mais, e aí você de fato cresce muito mais. Né? Eu acho que esse é o aspecto. Agora, assim, a realidade que a pessoa fez, eu não sei, não dá para. Mas eu fiz na instituição. Ok, então, problema daquela instituição. Se você tivesse feito aqui, a gente está aqui já há muitos anos. É, Todo mundo que tem título de mestre nosso hoje revalidou e o resultado que deu foi positivo. sim. E o fato de ser via internet, existe algum Uhum. impeditivo para revalidar no Brasil? Tá, a revalidação no Brasil, entendendo do ponto de vista legal, o, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que ela é uma análise que está dentro da autonomia universitária constitucional. Então, traduzindo, traduzindo isso, quem decide é a universidade. Então, para revalidar no Brasil, você tem que solicitar numa universidade que tenha um mestrado em área mais ou menos, alguma área parecida com a área que você estudou no exterior. E, segundo o entendimento jurisprudencial e regulatório no Brasil, a autonomia é da universidade para decidir se ela vai revalidar ou não. Uhum. Então, na prática, uma universidade pode entender por não revalidar um curso por ser via internet ou por algum outros problemas e tá tudo bem, tá? Então, existem instituições que várias delas que revalidam normalmente cursos feitos via internet ou presencial, tanto faz, tá bom? E tem instituições que Tranquilo. já negaram, então, sei lá, por exemplo, a UERJ. O UERJ já negou a revalidação que eu vi de Harvard, por exemplo, de mestrado. Não me É, pergunte por quê, é. não me pergunte por quê, mas está lá no processo negado, não faço a menor ideia por quê, né? Enfim, talvez, enfim, deixar por Mas já aqui que a você falou resposta. de Harvard, lembrei de outra coisa, então, que muita gente pergunta também. Uhum, Não está aqui nas minhas perguntas, mas uhum, eu falo com muita gente e muita gente pergunta isso. É, como é que eu vou fazer essa pergunta? Tem algum ranking, né? uhum, Então, assim, a gente está em que número do ranking? Ou qual é a sua tradição, né? Qual é a uhum. tradição da instituição? Tá, Enfim, legal, me fala um pouquinho sobre essas beleza. diferenças aí. Então, assim, no Brasil, quando a gente fala de mestrados e doutorados, quem regula e controla e fiscaliza é uma fundação chamada CAPES. E a CAPES, ela compara as instituições. Então, ela dá umas notas para as instituições. Nota 7, nota 6, nota 7 é padrão internacional, nota 7 e 6 são padrão internacional, excelência nacional, nota 5. Nos Estados Unidos não há esse nível de ranqueamento feito a nível estatal, governo. Tá? O governo não faz essa numerologia que faz no Brasil, ok? Governo, preste atenção, governo. Então, nos Estados Unidos, algumas entidades privadas, elas criam alguns rankings, então o ranking da revista Times. E aí algumas instituições mandam os dados que a Times pede e a Times cria um ranking do ensino superior da revista Times. Esses rankings, normalmente, eles usam alguns critérios, que são publicações, a relação professor-aluno. Então, um número menor de alunos por professor melhora. A Angra, por exemplo, tem um bom número de aluno-professor, então um número pequeno de aluno-professor. Normalmente, as instituições que participam disso são instituições bem maiores, então tem um custo muito grande burocrático para você estar envolvido no mundo desses rankings. E tem até um autor, que é um autor canadense, me falhou o nome dele, mas o livro que ele escreveu, que eu li, que é muito bom, chama College Disrupted, e ele fala que o problema do ensino superior exatamente são os 5 R's, né? Que um deles é o research,
Então, as instituições são muito focadas em pesquisa e aí não tanto em desenvolvimento profissional do ensino para gerar resultado para a sociedade. Então, a AMBRA é muito focada em desenvolvimento profissional do ensino para gerar resultado na sociedade. A gente tem a parte de pesquisa, mas sempre para trazer essa realidade. Então, research, o outro em real estate, então muitas instituições são muito focadas em prédios, porque isso também melhora a qualidade dos índices dela, né? O outro que ele chama de RAC, os esportes, né? Então, os esportes também melhoram muito, eu não sei bem qual é o impacto disso que tem no sistema de ensino, mas enfim, tem muito forte em muitas universidades desse mundo, desses rankings, das revistas Times, etc. E vários outros desses aspectos que a gente não, nós nunca nos candidatamos. Então, nos Estados Unidos, você avalia as instituições e você vai decidir. Tá? É um pouco diferente, não tem essa lista com essa numerologia estatal. Tá? Legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre investimento financeiro. Então, Uhum, muitas pessoas perguntam também se, por ser um curso EAD, via internet, online, enfim, uhum. né, qual terminologia que a gente vai usar, Sim. não deveria ser mais barato? Poderia ser mais barato, né? Então, vamos pensar assim, Poderia, né? Não poderia, deveria. poderia ser mais barato. Deveria, depende do qual é o objetivo. Então, É. deveria ser mais barato se fosse um curso feito para ser um curso rápido, fácil e barato. Aí deveria ser mais barato, porque ele é feito para ser rápido e fácil. Então, um curso feito para ser um curso de excelência, onde cada pessoa que vai entrar naquele curso, a gente pensa como esse profissional entrando na elite intelectual e profissional, ampliando significativamente a sua renda frente aos concorrentes, sendo uma pessoa que vai conquistar um conhecimento aprofundado, não um conhecimento raso, sendo uma pessoa que vai ter networking de valor, não só mais um, sendo uma pessoa que vai ter sinalizadores de diferenciação, não somente o papel, aí sim a gente tem um curso que tem uma mensalidade que, no caso da Ambra, é uma mensalidade muito boa para a excelência. Então, quando você olha cursos que são rápidos, fáceis, esses são rápidos, fáceis e baratos. Aí realmente eles são mais baratos que o da AMA. Por quê? Então, vou fazer uma conta simplória. Tá? Então, eu tenho uma turma com um professor, ok? Esse professor está atendendo 25 mestrandos, ok? Então, se eu coloco, então a mensalidade, vamos pensar que vai ser $1.000 por mês, ou R$ 5.000, tá bom? Então, $1.000 ou R$ 5.000, a mensalidade da Ambra é mais barato que isso, tá bom? Então, só para a gente fazer a matemática. Eu tenho 25 alunos, aí eu cobro $1.000 ou R$ 5.000. Vamos pensar agora que eu coloque 125 alunos, tá? Ou seja, quanto que virou aqueles $1.000 ou R$ 5.000, eles viraram o que era $1.000 e R$ 5.000 para atender 25 alunos, virou agora um quinto, certo? Botei 125 alunos, botei só 125. Algumas instituições fazem um número bem maior. Agora, o que era $1.000 de excelência ou R$ 5.000 virou o quê? Duzentos. $200 ou R$ 1.000, certo? Agora vamos pensar assim, ao invés de ter encontros toda semana com essa turma, vamos fazer os encontros a cada 15 dias. Então, o que era $5.000 ou R$ 5.000 ou $1.000, tinha virado já R$ 1.000 ou $200, agora virou a metade, virou R$ 500 ou $100, certo? Com esses dois ajustes. Vamos fazer um outro ajuste, vamos pegar um professor menos qualificado para fazer esses encontros que cobre a metade desse professor qualificado. Então percebe que aqui na Ambra a gente tinha $1.000 ou R$ 5.000, agora na outra instituição já estava uns quantos? R$ 500, né? 500. Virou É, R$ 250 ou, 250. ou $50, certo? Uhum. Ok? Aqui na Ambra também a gente vai pagar uma carga horária muito boa para o professor fazer correção dos trabalhos. Vamos colocar agora, ao invés desse trabalho robusto que a pessoa tem e que o professor gasta X tempo para corrigir, vamos colocar um trabalho que o professor gaste metade do tempo para corrigir esse trabalho. Logo, Uhum. o que era $250 virou R$ 250 virou R$ 125, 125. entendeu? Ou em Uhum. dólar virou 20, quanto? Virou 25 dólares. $25 a mensalidade. Só esses ajustes bobos. E o que essas instituições de EAD que você está comparando o preço da Ambra fazem é muito mais baixo do que isso aqui, certo? Então não tem processo seletivo, qualquer um entra. Então, Alfredo, mas eu sou bom, eu sou sério. Ok, você é bom, você é sério, mas
você vai ter um título de uma instituição que qualquer outra pessoa tem um título. Tá? Então, enfim. Ah, Alfredo, mas é não sei o quê. Ok, então o ponto é muito fácil fazer o curso da Ambra. Veja bem, eu peguei o curso da Ambra e eu mudei pouquíssimas características e eu transformei ele de R$ 5.000 em US$ 1.000 para um curso de R$ 125,50. E eu ainda nem falei em dissertação, nem mudei a dissertação. Se a gente mudar a dissertação, aquele R$ 125 ou US$ 25 vai ficar mais barato ainda. Tá? Uhum. Se eu mudar aqui, por exemplo, se eu tirar o grupo de WhatsApp da disciplina, de cada disciplina que tem com o professor participando, vai ficar mais barato ainda. Se eu pegar E e tirar o sucesso do estudante, por exemplo, que ou isso não tem. reduzir, talvez, ou reduzir o sucesso do estudante, reduzir, não precisa tirar, só dar uma reduzida nele, né? Já vai ficar mais barato também. Então, se eu pegar e fizer alguns outros ajustes, vai ficar mais barato. Mas, enfim, é uma escolha. Então, o ponto poderia ser mais barato? Poderia, só que é essa entrega que fica mais barato. Então, com essa entrega que fica mais barato, você tem um curso rápido, fácil e barato, ok? Só que esse curso rápido, fácil e barato, ele não te entrega o outro curso que visa te entregar o quê? Um conhecimento aprofundado. Então, você vai, de fato, aprender muito sobre muita coisa. Você vai, de fato, ser uma pessoa de grande destaque, capaz de resolver problemas complexos. Com isso, quando você tem conhecimento aprofundado, você consegue resolver problemas mais complexos. Com isso, você resolve problemas que são valorizados na sociedade. E com isso você ganha mais ou cobra mais. Você vai ter no mestrado da Ambra pessoas que são mestrandos selecionados, professores que são professores de excelência, que vão te conhecer. E essas pessoas vão fazer parte da tua rede de contato. Então, quando você tiver essa rede de contato, ela vai te potencializar para você fazer mais negócio. Ou seja, para você fazer uma parceria. Tem várias parcerias de mestrando com professores, de mestrando com mestre, mestrando com outro mestrando, que geram resultado financeiro. E resultado financeiro expressivo. Várias pessoas já fizeram parceria aí que um negócio que pagou, sei lá, 5 vezes o mestrado. Sério. Agora, sim, num outro mundaréu aqui dessa galera que faz um cursinho barato, daqui que você filtre para você encontrar alguém que vale a pena, é muito raro. Então, outra coisa, você tem os sinalizadores de diferenciação. Quando você tem um diploma de uma instituição, que aquele diploma, qualquer pessoa consegue, aquele diploma não sinaliza um diferencial. Não Quando você tem um diferencia, diploma de né? uma instituição, exatamente, ele não diferencia, qualquer um consegue, e todo mundo sabe que qualquer um consegue, isso é fácil, gente. Você pega pós-graduação Lato Sensu, tem várias pós-graduações Lato Sensu que são boas. Se você pegar e receber um certificado de uma pós-graduação, tem uma pós-graduação específica, por exemplo, na FIA, uma pós-graduação específica lá muito boa. Beleza, você fez aquele, acho que MBA das Américas, uma coisa assim que chama, esqueci qual o nome, mas beleza, uma pós-graduação específica da FIA. Você tem aquele curso, eu sei que você está num determinado padrão. Agora, tem outras instituições que qualquer pessoa tem esse curso, então eu não tenho nenhuma informação de relevância porque você tem aquele diploma. Então, esses cursos são baratos, eles são feitos para serem baratos. Eles não são feitos para serem bons. E se você é um profissional que você vai ser selecionado porque você é barato, procure essa instituição. Eu te digo mais, as pessoas instintivamente, sem refletir, sem inconscientemente, né, na verdade, inconscientemente, elas procuram essas instituições baratas, que são exatamente pessoas baratas. É a pessoa que vai ser contratada porque ela vai ser a pessoa que vai cobrar mais barato. A pessoa que está com foco na excelência, que quer ser o advogado que vai ser contratado porque ele é bom, que quer ser o consultor que vai ser contratado não porque a proposta dele é melhor, mas não porque a proposta dele é mais barata, mas porque a proposta dele é melhor, esse cara procura coisas boas. Essas pessoas procuram coisas de excelência. E elas procuram instituições de excelência porque vai nutrir o intelecto dela e ela da capacidade intelectual que elas fazem o dinheiro, da capacidade intelectual que elas resolvem os problemas complexos e que esses problemas complexos resultam em satisfação pessoal, satisfação profissional e também em resultado financeiro, claro. Legal. E o E aqui na mestrado Ambra custa a gente... menos que R$ 5.000 ou US$ 1.000. Ah, Né, é, Natasha? por favor, eu pensei Então, nisso, a hora que você falou. eu comecei falando R$ 5.000 ou US$ 5.000 e fui diminuindo só para não custa isso, custa bem menos, tá, gente? Senão é só mais para ter um número fácil de fazer a conta aí, o pessoal conseguir Para mim a matemática fica visualizar, mais né? fácil, né? Para Exatamente. visualizar.
Eu pensei nisso. Eu falei, quem tá vendo agora falando assim, meu Deus, mas custa 5.000 reais. Custa US$ 1.000 por mês, R$ 5.000. Não, é mais barato que isso na Ambra, mas enfim. É, Eu peguei se o da Ambra custasse essa base e eu ainda fiz ajustes razoáveis, tá? Porque eu ainda botei encontros a cada 15 dias com turma de 120, que talvez tenham umas instituições aí que tem turmas muito maiores, que os encontros não são nem quinzenais, etc, etc. Os professores do eu fiz. Eu fui bem leve nos ajustes, eu eu acho. não sei se isso é verdade, né? Não é que é Uhum. verdade, eu não sei se eu me lembro bem, mas parece que eu vi em algum lugar que no Brasil tem instituição de ensino, eu acho que daí é de graduação, que o aluno custa, sei lá, R$ 30 para a instituição de ensino por mês, é uma coisa assim? Fui eu que fiz essa conta, eu fiz essa conta no começo Não. da pandemia. Eu fiz para o Grupo Estácio, tá? Então é só pegar lá do Grupo Estácio e eu somei as despesas educacionais do Grupo Estácio e eu dividi pelo valor dos alunos e dava um valor ridículo. Eu não lembro qual era o valor, mas era algo de R$ 20 por mês. Então, assim, o educacional custava R$ 20. Só que tem um detalhe. Dentro daquela soma tinha um item que ele faz muita diferença, que era um item de consultoria educacional. Então, consultoria educacional é um negócio gigantesco. Tem um consultor que faz relações governamentais no MEC. Esse cara custa muito caro. E estava dentro daqueles R$ 20 esse cara. Tem uma série de consultorias outras que estava dentro dos R$ 20. Então, que não gera um benefício direto para o aprendizado da pessoa. E estava lá naquela soma, era mais ou menos R$ 20. Isso estou falando dados disponíveis na B3 para a empresa Estácio, para a EAD, ali no comecinho de 2020, tá? Então, qualquer pessoa pode pegar esses dados, fazer as contas e mostrar, tá bom? Então, você consegue confirmar isso que eu estou falando entrando lá nos dados financeiros da B3 na Estácio no começo de 2020, tá bom? Então, Ok? acho que foi isso. Isso. E aqui na Ambra, a gente tem bolsa de estudo, tem algum desconto? O que que a gente tem aqui? Ah, me responde você essa pergunta, Natasha. Talvez você sabe mais do que isso. Então, assim, hoje a gente não tem nenhum tipo de bolsa de estudo. A gente tem até uma bolsa e um bom desconto para quem faz mestrado conosco e vai fazer um segundo mestrado de dupla titulação. Aí tem. Então, a pessoa que já fez um mestrado conosco na Ambra, se ela quiser fazer um segundo mestrado, então, sei lá, a pessoa fez um mestrado em gestão, quer fazer um mestrado em compliance ou em resolução de conflitos, ou a pessoa fez um mestrado em compliance, quer fazer um mestrado em direito. Então, essa pessoa que faz um segundo mestrado na Ambra e já concluiu um mestrado na Ambra, ela tem uma bolsa significativa. Fora Mas a essa gente tem pessoa, Natasha. um benefício, né, de cotação fixa do dólar, então isso é muito bom para quem reside no Brasil, porque as pessoas se preocupam muito, né, com o valor do Sim, dólar subindo. Então, por exemplo, exatamente. para essa turma de agosto de 2024, a gente tem um benefício de uma cotação fixa em R$ 4,17. Se eu não me engano, essa Uau! semana o dólar bateu 5,40, acho que foi. 5,40 Uma coisa foi, assim, deve, né? exatamente. Então, Então, quem entrar já é agora tem um, uma né? cotação fixa que é um baita benefício. Se você considerar É, percentualmente, né, é do quase que uma dólar, bolsa, né? Se você. é uma bolsa significativa, porque além disso, Sim. você não fica ali todo mês numa mensalidade diferente. Quando a gente começou, todo mês as pessoas pagavam, quem morava no Brasil, todo mês pagava uma mensalidade diferente, porque quando a gente começou os mestrados era somente em dólar e preço flutuante. Inclusive as pessoas conseguem verificar isso, né? Para não achar que a gente está falando aqui, né? Mas na própria página da Ambra tem lá o investimento financeiro do curso e tem lá o valor em dólar e o valor em reais, considerando esse benefício de R$ 4,17. Então tem lá o valor em dólar, né? E se você pegar e fizer a continha do quanto está o dólar hoje, pelo valor que está lá, você vai ver que tem um desconto, né? Porque é um desconto, na verdade, né? Sim. Em cima da É só cotação escrever no fixa. Google 537 espaço USD espaço, eu não sei se tem que ser to só, uma bota PO espaço BRL, que é real, né? Ou acho que dólares para reais, talvez até o Google entenda também. Aí Já o aparece, Google aparece. converte lá e já te diz o valor em reais que seria isso, né? Enfim. Que seria se não fosse com a É, cotação fixa, né? é boa, Aí tem boa, pessoas boa, que Natasha. perguntam, é, tem pessoas que perguntam sobre fazer o primeiro mês de graça, né? E falam assim, Uhum. eu vi lá no site que tem um mês de teste. Como que é isso? Existe mesmo esse mês de É, graça aí?
existe o seguinte: se você entender que o mestrado da Ambra não é para você, nós não vamos te cobrar. Aí ficou de graça para você. Então, é um mês para que você, de fato, porque é o seguinte, na prática, eu não consigo mostrar para a pessoa o nível de excelência da Ambra. A gente não consegue mostrar Dá aqui falando. uma Tipo, tem que falar. degustação. Não consegue. O cara fala, deixa eu dar uma degustação. Cara, não é uma aula gravada. Então, veja bem, a degustação, ela é a teoria do queijo. Então, você chega na feira, aí tu vai na feira e tu vai lá na Expotier, que tem em Brasília, gigante. Aí tu ia lá na Expotier, aí tu pega um pedacinho do queijo ou um pedacinho do vinho. Você sabe que se você comprar um queijo, vai ter um pedação com aquele mesmo gosto, ok? O mestrado da Ambra não é igual a um queijo. Outros cursos online, eles são esse queijo, porque eles são um monte de aula. Aí, se o cara o curso dele é um monte de aula, se ele tiver acesso a uma aula, você vai ter acesso a um pedaço que representa um pedaço daquele montão, entende? O curso Uhum. da Ambra não é assim. O curso da Ambra tem aulas expositivas gravadas, tem Tem textos de os materiais de leitura, encontros. tem o encontro toda semana com o professor, não só o encontro, mas uma turma ali de 20, 25 pessoas, 17 pessoas. Você tem o sucesso do mestrando, que está sempre disponível. Você tem um grupo de WhatsApp ali com aquela turma, que é uma turma boa para você conhecer, cheio de gente boa, cheio de gente que vale a pena conhecer, cheio de gente que você vai dizer, nossa, essa galera aqui é uma galera boa, muitos são bem melhores do que eu, e de fato são, mas é que as pessoas agora têm o teu número de WhatsApp, você tem o número de WhatsApp dela, você conversa com elas. Quanto vale isso? Tá? Hum. Então, assim, a gente não consegue dar um pouquinho disso, tá? Porque não é um queijo, é como se fosse, sei lá, como se fosse vamos falar de comida, sei lá, um hambúrguer, né? Tem o hambúrguer, tem o alface, tem o queijo, tem um molho especial, tem o pão, tem um monte de coisa. Então, assim, ia ser muito complexo para a gente dar um pouquinho de cada uma dessas coisas, sabe? Então, o que a gente faz? Se você é uma pessoa que tem um perfil, que consegue fazer um mestrado de excelência, você faz o processo seletivo. Você sendo aprovado, você tem um mês para conhecer, vivenciar a Ambra, e se nesse um mês você entender que a Ambra não é para você, aí a gente devolve o dinheiro que você pagou de mensalidade. O único recurso financeiro que você perde é o valor da taxa de inscrição. Tá certo. E aí eu tenho uma última pergunta aqui para você, Alfredo. Comparando a Ambra com outros mestrados de elite, quais são as diferenças e similaridades? Perfeito. Então, assim, o que a gente tem em mestrado de elite? Nós temos professores de excelência. Na Ambra também temos professores de excelência. Nós temos turmas pequenas, então números de alunos, poucos alunos por professor. Então, na Ambra nós temos também a mesma característica. Então, professores de elite, turma pequena nas instituições de elite, professores de excelência, turma pequena também na Ambra University. Mestrado de excelência, nós temos uma dissertação de mestrado. Na Ambra também temos. Essa dissertação de mestrado é avaliada por uma banca de pessoas que normalmente tem um avaliador, um membro externo. Também temos isso na Ambra. Essa banca tem poder de aprovar e reprovar. Mesma coisa na Ambra. O que mais? A gente tem feedback constante e de valor desses professores de excelência individual para cada mestrando. Na Ambra nós temos isso também. Nós temos em cada disciplina de mestrados em instituições de elite um trabalho mais robusto ao final de cada disciplina, que é corrigido, comentado e avaliado por esses professores de excelência. Na Ambra, a mesma coisa, temos um trabalho robusto, com feedback, correção, comentário por esses professores de excelência. Com a diferença na Ambra que o mestrando tem 2 ciclos de feedback no trabalho final. Então, quando o trabalho é o trabalho final, ele tem dois, duas, dois ciclos desse de correção e feedback. Em algumas das instituições de excelência também há esse multiciclo, e em outras só tem uma correção ao final. Nas instituições de excelência, nós temos debates, discussões constantes entre os mestrandos e os professores. Na Ambra, nós temos debates, discussões também constantes toda semana, o mestrando com o grupo pequeno de mestrandos com o professor. Nessas instituições de elite, nós temos turmas que são um número pequeno de estudantes por professor. Na Ambra, temos turmas com um número pequeno de estudantes por professor. Nas instituições de elite, nós temos um processo seletivo dos mestrandos.
Então, os mestrandos são pessoas selecionadas, que vale a pena se conhecer. Na AMBA, você tem um processo seletivo com pessoas selecionadas, que vale a pena se conhecer. Então, esses aspectos, eles são necessários para que você tenha um curso de excelência que vai fazer com que a pessoa, de fato, entre na elite intelectual, profissional e financeira da área dela. E são as mesmas características que a gente tem na AMBRA. Essas são as similaridades. Agora vamos pensar aqui nas diferenças. Várias das instituições de elite trabalham ainda no modelo presencial ou geograficamente restrito. A AMBRA trabalha no modelo de internet. Algumas instituições dessas de elite também trabalham num modelo bem parecido com o nosso. Nós não somos a única, mas a maioria delas ainda estão no modelo presencial. Uma outra diferença é, nos últimos anos, aqui nos Estados Unidos, também no Canadá e não diferentemente no Brasil, e não sei dizer em outros países, mas pelo menos nesses três que eu conheço bem, algumas instituições de elite elas começaram, eu diria, a perder a história delas e começaram a entrar num tema muito ideológico. Elas começaram a ser controladas por uma ideologia e passaram a esquecer um pouco desse mundo de discussão crítica, de debate de ideias, de confronto de ideias, de busca do conhecimento para resolver problemas complexos da sociedade. Então, a AMBRA, a gente trabalha e a gente não tem uma ideologia institucional. Eu tenho vários mestrandos aqui que entram aqui na AMBRA até por conta disso. Tem gente que foi selecionado em universidade pública no Brasil, poderia fazer mestrado de graça, e o cara veio fazer mestrado aqui na AMBRA porque ele entendeu que naquela instituição que ele foi selecionado, o mestrado era um mestrado puramente ideológico. E ele não queria fazer um mestrado ainda aqui de graça, puramente ideológico. Então, assim, tem instituições públicas no Brasil que são isso hoje, infelizmente. Não quer dizer que todas, mas existem. Tá? Então, algumas instituições de elite têm essa característica hoje, que eu acho que é uma característica muito negativa, e a gente não tem. Então, a gente tem pessoas e professores das mais diversas visões políticas do mundo. Eu tenho vários professores aqui que têm uma visão política totalmente diferente da que eu penso. E eu converso e discuto com eles peito aberto. E a gente entende que tem que ser assim. O debate de ideias, o debate intelectual, ele tem que ser feito em alto nível para resolver problemas complexos e não para tentar fazer valer uma ou outra ideologia. Eu diria que, Legal. no geral, são essas, Natasha. O que eu esqueci de comentar? Não, eu acho que é isso, né? A gente, quando fala também aqui de algumas instituições, talvez de nome ou de fama mesmo, né? Nem sempre você pode falar que só porque tem fama é uma instituição de excelência, né? Uhum, Mas está na elite aqui, por exemplo, americana. E aí uma das coisas que você já comentou, por exemplo, as pessoas às vezes acham que uma instituição muito grande, que tem prédios, que tem ginásio de esporte, que tem um time de futebol que joga futebol pela americano. instituição, Ah, exatamente. Qual que é a diferença, né? Para a Ambra, por exemplo, né? Então, isso você já comentou a, a, até gente, a, gente, a anteriormente. gente reduz isso. Então, tem instituições aqui nos Estados Unidos que, pô, beleza, vamos falar de restaurante. Aí tem a instituição que tem um chefe premiado no restaurante lá da universidade. Pô, legal, mas custa caro para a Tem instituição. mesmo? Será que aquilo faz uma diferença? Isso eu Tem, não tem, sabia. é sério, é sério, tem algumas. Então, tem instituições que elas estão gastando muito dinheiro da mensalidade em algumas coisas que não Que não sei até faz, que não traz ponto aquilo ali vai relevância. gerar. E isso não sou eu que digo, então, por exemplo, esse canadense, esse pesquisador que eu falei lá, eu esqueci o nome dele, mas ele escreveu um livro chamado College Disrupted, ele faz várias dessas críticas, né? Eu não concordo em absolutamente tudo que ele diz, né? Mas várias críticas dele são muito bem estruturadas e muito bem argumentadas, né? E tá tudo bem. Então, assim, a pessoa tem que avaliar quais são as alternativas e escolher a melhor alternativa dela. Eu tenho certeza que a Ambra é uma alternativa de excelência, tá? Para quem tem disponibilidade. Agora, existem outras. Nós não somos a única instituição de excelência no mundo. Mas Se escolha uma instituição de você quer excelência. saber, e se Né? você aí que está assistindo, né, esse vídeo quer saber um pouco mais dos mestrados da Ambra, ficou alguma questão que a gente não respondeu? Eu estava olhando aqui se tem mais alguma questão, né, mas não tem. Se
ficou aí alguma dúvida, alguma questão, pode entrar em contato conosco, né, não, Alfredo? Isso. E assim, se você quiser comprovar tudo isso que a gente falou aqui, né, Natasha, a pessoa pode entrar lá na lista de mestres formados pela Ambra, tem todas as pessoas que até um determinado dia defenderam o mestrado. Você pode assistir diversas dezenas de defesas de dissertação, você pode ler as dissertações de mestrado da Ambra, você pode entrar no nosso canal do YouTube e até aqui no Instagram também tem várias entrevistas com mestrandos em diversos momentos do curso, gente que começou o curso, gente que está na reta final, gente no meio do curso, diversos momentos ao longo dos últimos anos. E se você Professores também, entender, né? professores também, se você entender que você é uma pessoa que busca ser uma versão muito melhor de você nos próximos 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu te garanto que um mestrado como o da Ambra, um mestrado de excelência, para que você seja capaz de resolver problemas complexos, para que você adquira um conhecimento aprofundado, para que você adquira um networking de valor, para que você conquiste sinalizadores de diferenciação, de fato vão fazer com que você se torne um profissional muito melhor, se torne uma pessoa muito melhor e que gere resultados, primeiro para os seus clientes, e esse resultado para os seus clientes vão gerar resultado para a sociedade, vão ser reconhecidos, você vai ganhar mais, vai trazer uma vida melhor para você e para a sua família, e isso vai gerar uma série de melhorias, não só para você, mas para os seus clientes e para a entidade que você trabalha, seja uma instituição ou seja você como profissional liberal. Isso, a gente está com as inscrições abertas para o processo seletivo do ingresso de agosto, né? Do dia 12 de agosto, o ingresso. Então, se você quiser conversar com a gente está à disposição. Pode mandar um direct aqui no Instagram, pode entrar ali no nosso WhatsApp. Aqui na bio tem o link do WhatsApp direto, tem na nossa página também na internet. Então, não tem desculpa. Só entrar lá e falar com a gente. Isso, só peço uma paciência porque a gente vai ter um atendimento que alguém vai ler, vai conversar contigo, então peço que vocês esperem um pouco, às vezes a resposta não vem agora, a pessoa manda mensagem lá de noite ou no fim de semana, etc, né, Natasha? E Sim. até que dia que são as inscrições abertas, Natasha? É até o final de julho, Alfredo. Uhum. Alfredo, você me faz pergunta que eu não tenho na mão aqui. Boa, que a Mas é gente não até o final combina de isso julho, perdido. ainda tem tempo, mas assim, ainda tem tempo, mas não tem, né? Eu sempre costumo dizer isso para as pessoas que falam comigo: ah, até quando eu posso fazer tal coisa? Então, você precisa fazer o quanto antes, porque as vagas elas são limitadas, porque não é um curso massificado. Então, conforme a gente vai aprovando, né? A gente já tem alguns aprovados para esse ingresso de agosto. Então, conforme vamos aprovando, chegou na vaga, acabou a vaga e você vai ter que ficar para uma próxima vez e não sabemos quando, certo? Exatamente, perfeito, perfeito, Natasha. Então tá bom. Então, agradecer aí todos que ficaram aqui, participaram com a gente, quem está assistindo essa live depois também. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Natasha, um Boa abraço. noite, pessoal. Um abraço.